rapidinho, como é que está a Inglaterra, o rei Charles lá? Não estou vendo ela na grande mídia. Algum comentário sobre a Inglaterra, professor? A família real, quase toda hora aparece um problema de câncer, né? Está todo mundo com câncer, né? Lá, uma boa parte. E você vê uma retração realmente deles, né? Uma ausência nesse momento muito grande, não só em função das doenças, mas em função também de uma falta de carisma do rei atual, né? O Carlos, né? Ele é um cara que não tem carisma, não é como sua mãe era, né? Não era querido como a mãe dele era. Então, ele não tem carisma, ele é uma pessoa bastante polêmica, e os demais, os herdeiros e os seus consortes, alguns deles estão com problema de saúde, de câncer. Então, você vê a família real ausente. O primeiro-ministro já avisou que vai convocar eleições, porque ele também não está sendo popular. O Reino Unido está num momento agora de definição. Por natureza, uma questão anglo-saxônica, o Reino Unido sempre se alia com os Estados Unidos no sentido de se colocar contra a Rússia, né? Aí são os anglo-saxões contra os eslavos, né? Com os germânicos no meio do caminho, né? Isso essa posição do Reino Unido de oposição ferrenha à Rússia, aos eslavos, é que tem gerado essa tensão bastante significativa. Volto a dizer, pressionar a Rússia agora, colocá-la no corner, né, e ficar batendo nela só vai tornar a situação pior. Cada dia já existe essa aliança sem limites entre Putin e Xi Jinping, China e Rússia, agora a Coreia, agora o Irã, daqui a pouco vem a Arábia Saudita, que já está a caminho, a Turquia. Essa situação ela não tende a mostrar um bom resultado só colocando pressão contrária. Você não vai vencer no campo de batalha e vai criar inimigos mais fortes. Então, a Europa, Betete, está sofrendo agora uma divisão. Esses países e partidos de direita questionam o preço que está sendo pago pela população para apoiar a Ucrânia. Preço econômico, em termos de inflação e perda de qualidade de vida, o risco de um antagonismo, né, de um ataque, por exemplo, da Rússia. A Europa não tem como se defender, a Europa não tem um sistema de radares que possam dar um alerta precoce, então ela seria atacada e não conseguiria nem perceber depois que aconteceu. E existe toda essa preocupação com uma guerra que, na verdade, sobre vários aspectos, Betete, não é uma guerra deles. Eles não têm, a grosso modo, nenhum motivo para se envolver nessa questão de uma maneira tão decisiva. Uma coisa é você ter um antagonismo, outra coisa é você colocar a sua vida em risco em função desse antagonismo. Esse questionamento que eu estou colocando é que hoje está sendo muito discutido na Europa, principalmente depois desse estudo, dessa publicação de artigos de um cara chamado Sergei Karaganov, né, que eu divulguei, eu acho, no 132. O Karaganov é uma pessoa muito influente, que já foi assessor de vários presidentes russos. Ele propõe claramente um ataque preventivo dissuasório com armas nucleares táticas a 2 ou 3 capitais europeias. Então, o europeu esclarecido começa a se questionar assim: para que eu estou correndo esse risco? Em troca de quê? O que a Ucrânia representa para a minha Europa? Quais são os laços que eu tenho com a Ucrânia? A Europa não tem nenhum laço forte com a Ucrânia, nunca teve. Kiev, a capital da Ucrânia, foi a capital da Rússia, do Rus, né? Então, essas questões têm tornado o debate na Europa bastante dividido, e se você observar os últimos dias lá na França, depois das eleições, as ruas estão pegando fogo. A Europa, vamos para onde agora, professor? Vamos para os Estados Unidos da América, né? Tem sido noticiado. Tá importante, hein? Essa novela dos Estados Unidos atualmente, está todo mundo atento lá com o presidente atual. O que você pode falar do último debate e quais são os próximos movimentos lá na política interna dos Estados Unidos, professor? Olha, Betete, é claro que essas eleições nos Estados Unidos, eleições presidenciais, né, que serão em novembro, o clima está esquentando. O presidente Biden
já mostra há meses deficiências cognitivas, problemas de bom senso, de orientação. Ele está numa reunião, ele sai na direção contrária, ele não sabe quem ele está cumprimentando, ele se reporta a fatos históricos que não ocorreram. Enfim, qualquer um pode pesquisar aí na internet. Tem evidências e abundância em que ele não está no seu estado perfeito, cognitivo e mental. Inclusive laudos, etc. Hoje, até os democratas questionam isso. Eu vi a antiga presidente da Câmara, a Pelosi, dizendo que realmente precisa se apurar isso, né? Porque o desempenho dele no debate presidencial com Trump foi assim sofrível. E até mesmo os grandes jornais americanos, que são a maioria deles pró-democratas, como o New York Times, o Washington Post, estão questionando a capacidade de Biden de ir à frente nessa campanha. Eu acho que ele não vai chegar na eleição, acho difícil. A situação dele só tem piorado, eu digo a situação de cognitiva, né? Mais 2 debates, isso vai ficar ainda mais evidente do que já é evidente. E eu acredito que nesse momento, e muitas notícias têm surgido nesse sentido, o Partido Democrata já deve estar em busca de um nome. Daí a dificuldade também, você não pega um nome do dia para a noite. Agora, um detalhe, deixa eu colocar aqui, Betete, muitas pessoas não prestam atenção, se fala Trump e Biden, mas tem na terceira via, o Robert Kennedy Jr., que era do Partido Democrata, saiu, né, e concorre por uma terceira via. Ele não se qualificou para os debates, porque lá tem um critério para qualificar para o debate. Os Estados Unidos ele tem uma forma de estruturar a eleição altamente excludente, né? Primeiro, não são eleições diretas. O povo não vota no presidente, vota nos delegados que vão votar no presidente, é um colégio eleitoral. E 2, toda a campanha, toda a via que leva até a eleição, ela tem critérios rígidos que não permitem a pessoas independentes muitas vezes ter o espaço necessário para se manifestar. No entanto, Robert Kennedy Jr. é candidato, é uma terceira via. Se ele vai conseguir se viabilizar, é outro assunto. Bom, voltando então a essa questão do Biden, hoje os democratas devem estar procurando um outro nome, não é muito fácil, falou-se no governador da Califórnia. Você acredita que o Joe Biden não deverá concorrer? Qual que é a sua opinião aí? Eu acho que ele não chega nas eleições porque ele não tem condições. Ele não tem condições mentais, emocionais, cognitivas de chegar nas eleições, né? E aí surpreende o fato dos democratas terem chegado com ele até aqui sequer, porque ele já está apresentando esses sinais, Betete, há muitos meses. Qualquer um pode entrar aí na internet e ver ele, por exemplo, na Casa Branca, terminar de falar e se dirigir para um lugar que não tinha ninguém esticando a mão para cumprimentar. Na reunião do G7, todo mundo indo numa direção e ele indo em outra. E a Meloni, presidente da Itália, teve que buscá-lo e trazer de volta, porque ele estava perdido. Então, assim... Tem a questão da segurança nacional dos Estados Unidos, né? Um presidente ali que pode apertar o botão numa situação que ele não está 100% lúcido, é um risco para todo mundo, né? Ainda bem que não depende só dele, né? Ele não aperta o botão sozinho. Para que esse tipo de coisa aconteça, há um sistema de segurança em que ele não pode sozinho determinar um ataque. Existe um código que não está só com ele, e tem que ser digitados, e todo o sistema tem que ser colocado em prontidão por pessoas distintas, exatamente para evitar um momento desse em que o cara abre a mala e aperta o botão. Menos mal, né? Menos mal. E, segundo algumas informações, cortaram, inclusive, o acesso dele a esses dispositivos, né? A questão principal agora, Betete, é entender quem vai sucedê-lo. Acho difícil que não... A família dele está segurando, dizendo que ele não vai sair, mas vai ter que sair. Tá? Eu acredito que no mês que vem nós temos a Convenção Democrata, se oficializar, inclusive surgiram algumas informações de que os democratas que o apoiam querem antecipar a convenção para que a indicação do nome dele já seja feita e não possa mais ser mudada. Eu acredito que eles não vão conseguir. Se conseguirem, nada impede que, mesmo depois da indicação, o nome da pessoa seja alterado em função de saúde mental. Você não pode obrigar um candidato a participar de uma campanha se ele não está em condições mentais de fazê-lo, condições mentais e emocionais.